Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram o que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 32º domingo do tempo comum. Estamos próximos do encerramento do ano litúrgico, o ano da fé, que conclui-se com a grande solenidade de Cristo, Rei do Universo. E por isso, sobre a ótica do evangelista Marcos, que nos orienta e guia neste ano que estamos vivendo, observamos trechos muito relevantes nos últimos atos de Jesus, seus últimos milagres, antes de adentrar em Jerusalém, onde sofrerá a paixão, morte e a ressurreição. E neste domingo, Jesus observa e fala 2 realidades distintas. Primeiro, e todas vinculadas ao âmbito da maneira que viviam os judeus a sua religião, para com os doutores da lei. Homens que tinham carreira, poder, que eram estimados na sociedade, mas que também, pelo cargo que tinham diante de si uma missão muito importante, mas que, de acordo com a observação de Jesus, não estava sendo vivenciada, exercida em sua essência. Gostavam dos primeiros lugares, das saudações, enfim, a vaidade, a soberba, o gosto pelas coisas. Mas usavam e se aproveitavam das pessoas para as quais eles deveriam estar ali em serviço. Estes receberão uma grande condenação, diz o Senhor. Ou seja, é preciso prestarmos atenção, queridos irmãos e irmãs, aqui já no primeiro ponto, que mesmo dentro da igreja, em todas as camadas que a igreja, que é o corpo de Cristo, possui, os leigos, os padres, bispos, diáconos, todos nós, há o risco de alguns de nós sermos reflexos desses doutores da lei, gostando dos aplausos, gostando das belas vestimentas por vaidade, não por serviço, gostando das pessoas pelo que elas têm, não pelo que elas são, que saibamos ter um olhar mais cuidadoso uns dos outros, não para julgamentos, mas para crescimento, para que saibamos também não cair na ingenuidade, muitas vezes, na maneira como nos relacionamos uns com os outros. O princípio motor da vida da igreja é serviço. Em primeiro lugar, os clérigos estão para servir as pessoas, não para se servirem delas. Possamos observar mais o quanto, então, cada um de nós está querendo servir, se colocar em primeiro lugar à disposição. O segundo elemento que Jesus observa e fala é, então, sobre a prática das ofertas no templo, que era o lugar sagrado, o lugar do culto, dos ensinamentos, e também no lugar onde os judeus iam lá para depositar as suas ofertas. E Jesus vê muitas pessoas ricas colocando grandes quantias, muitos também se aparecendo, como a gente costuma dizer. Mas há uma pobre viúva. A viúva, uma categoria de pessoas sempre muito valorizada por Deus, antes já de Jesus, mas também pelo próprio Senhor, pois eram mulheres desamparadas, sem ninguém, sem renda, sem cuidado, abandonadas. E então os judeus tinham que ter um cuidado muito grande com essas. Não estavam tendo. E aquela viúva, de igual modo, mesmo assim, vencendo as fragilidades da sua própria religião, coloca em primeiro lugar a relação que ela tinha com Deus.
e oferta o que ela tinha, todo o que ela tinha, 2 pequenas moedas. E aqui Jesus ressalta então o ato daquela mulher, pois ali destaca-se uma generosidade que brota de um amadurecimento da relação com Deus, por meio da religião. Queridos irmãos e irmãs, aqui então um outro aspecto para pensarmos. Brincamos entre nós de que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Sim, queridos irmãos e irmãs. Quantas vezes temos dificuldade em praticarmos elementos básicos da nossa religião, como por exemplo o dízimo? Ser dizimista, para todos os católicos, não é uma opção, é uma obrigação, porque é um dos 5 mandamentos da igreja. Muitos não sabem disso por falta de catequese e conhecimento, mas devemos aprimorar o nosso conhecimento para entendermos que também parte daquilo que nós temos pela bênção de Deus e pelo nosso esforço deve ser colocado à disposição da obra da evangelização, para mantermos as dimensões estruturais, sociais, pastorais, espirituais da igreja que nós estamos, aonde nós vivemos a nossa fé. Somos dizimistas na paróquia em que nós estamos, onde vivemos a nossa fé, na nossa paróquia. Mas este é apenas um elemento que aprendemos daquela pobre viúva, para não sermos como aqueles que dão o que sobra, ou pior ainda, aqueles que não davam nada. A mesquinhez, ela é indício da necessidade de amadurecimento. E, por outro lado, além do dinheiro, devemos também pensar sobre algo valiosíssimo no nosso tempo, que é o tempo que dispomos. O quanto de tempo você tem dado ao Senhor do tempo? O quanto de tempo você tem dado para as coisas de Deus, para a vida de oração e para o empenho na paróquia que você pertence? Que sejamos cristãos amadurecidos, que busquem mais, que tenham generosidade. E para concluir, São Leomagno dizia que na balança da justiça divina, muito mais pesado que os dons que cada um recebeu de Deus e desenvolveu durante a vida, será o peso do coração da pessoa. Que tenhamos então um coração pesado pelo nível e pela grandeza da nossa generosidade. Pois a generosidade, a partilha, jamais deixam de produzir frutos na vida de quem as exercita. Que o Senhor hoje os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.